Melech Hashem Malach Hashem Iloch Leolam Vaed Hashem Melech Hashem Malach Hashem Iloch Leolam Vaed. Queridos, vocês acham que eu esqueci de vocês, né? Não esqueci não. Então aproveita, já vai lá, vai dando logo aí o seu like, o seu gostosinho aí pra mim, que é o seu gostei. Vai inscreva-se neste canal, aciona o sininho. Eu estou sem o sininho aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas tu vais me ver aqui. Mas é isso, vamos lá? Continuar o nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Eu deixei aí o capítulo 5 para vocês. E hoje eu vou ler para vocês o capítulo 6. Sex. Em alemão é Sex. Capítulo 6. Apocalipse. O resgalos ou revelação. Revelations, né? Revelations. Então é isso, capítulo 6. Vamos lá ler, mas eu tinha que dizer isso. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Iloch Leolam Vaed. O Senhor é rei, o Senhor reina. O Senhor reina. É isso. Hashem é o eterno, tá, gente? Hashem é o eterno. Ai, deixa eu colocar aqui, gente, para eu poder enxergar. Vamos lá? Já pegaram sua água, seu vinho, seu chimarrão, sua vodka, seu champanhe? Oui, champanhe. O que mais que vocês tomam? Não sei qual é o que vocês vão tomar aí. Cachaça, corote, velho barreiro, sei lá o que vocês vão tomar. Mas eu vou dizer para vocês, H2O é sempre bem melhor, tá bom? É melhor. Porque nosso corpo, ele é formado por 70% do nosso corpo é Wasser, é água. É água. Então vamos lá, vamos ler. Resgalo, livro de Apocalipse, capítulo 6. A execução das pragas escatológicas. A abertura dos 6 primeiros selos. Vamos lá. Vi então. Já se inscreveu? Tu já se inscreveu no meu canal? Ou tu estás aqui só como anônimo? Ou então só recebendo, só sugando e não esquece de pagar? O teu pagamento é o like. É o teu compartilhamento. É o compartilhamento, é o like, é o comentário. Tu tá pensando que tu estás aqui anônimo e Deus não tá vendo? Tu te iludes. Tudo que a gente faz aqui é um registro para Hashem, tá bom? Então é isso, vamos lá. A abertura dos 6 primeiros selos. Vi então quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. O 7, eu já disse para vocês, já expliquei algumas coisas aqui sobre a questão do 7, né? Que é o número perfeito. É o Sheva, ele está ligado a questões de períodos, tá? Período, enfim, se você for pesquisar, você vai chegar no estudo bem profundo a respeito do número 7. Por que que é utilizado na escritura, na escritura, na Bíblia, esses números, número 7, número 1, número 10, o número 8,
o 666, que a gente vai estudar, que é o número da criação, é o número de homem, é o número, enfim, é o nosso número, o número humano, né? Refere-se aos dias da criação, aos milênios, e, enfim. Além de, claro, toda aquela questão aí que vocês vão saber, que refere-se também a governos, né? Governos dos antemessias, né? Os antimessias, os anticristos, né? Então, é isso. Aí você escolhe que lado você está. Quem é você? Você é um anticristo ou você é um Cristo? Todos nós vamos ser. Todos nós somos, aliás. Todos nós, tá? Ai, Francisca, mas o meu pastor não fala assim, não. Claro, ele quer que tu continue ignorante. Ignorante no sentido de não ter o conhecimento da palavra de Deus. Aí vem outros lá, dizer assim, ai, Francisca, mas o meu padre não fala isso, ele disse que você está falando errado, herege. Tá bom, então vai estudar, vai pesquisar, vai aprender. Vai aprender o grego, vai aprender as filosofias, vai aprender hebraico, vai aprender história de Israel, vai aprender sobre a cultura de Jesus, para que você possa conseguir entender, então, toda essa simbologia que tem aqui no livro de Apocalipse. Ou então, se você prefere mais aquela coisa do medo que o pessoal coloca, aquela coisa toda, para se promoverem às custas desse livro, então vai lá. Tem um monte de sites, um monte de coisas aí sensacionalistas. É só ir buscar. Tá bom? Então, essa questão do número 7 é muito, muito legal, porque é um número bem perfeito, é um número perfeito, que se a gente for dividir, for fazer, ele vai dar sempre perfeição. Tá bom? 666 também, assim, 666 no sentido contrário, tá? Tudo na Bíblia tem um porquê, uma existência de existir. E tudo refere-se também ao nosso autoconhecimento. Quem somos nós? O que nós estamos fazendo aqui neste planeta Terra? O que nós estamos fazendo aqui neste inferno? Francisca, como você fala assim? Que aqui é um inferno. Lógico que é. Inferno significa inferior. E nós estamos na parte inferior, tá? Deste mundo. Viemos aqui, por que será que nós chegamos até aqui? Boa coisa nós não éramos. Com certeza a gente se rebelou, a gente, né? Como se diz, ficamos ególatras, né? E aí Deus nos expulsou de casa. Sabe aqueles filhos rebeldes que o pai diz assim, vai embora, você quer viver a sua vida, então tchau. Ou então até para ele crescer. Eu fiz isso com o meu mais velho. Queria viver a sua vida? Então, querido, então tchau, vai viver sua vida. Vai aprender as suas coisas. Nossa, que mãe maldosa, não sou não, muito pelo contrário, ele cresceu e cresceu muito, graças a Deus. Aprendeu, tá aprendendo. Assim Deus fez conosco. Ele nos expulsou do Éden paraíso, do jardim. Vocês vão se virar, vão comer do fruto que vocês produzirem das mãos de vocês. Você já parou para pensar sobre isso? Ai, mas eu recebi do meu pai e da minha mãe, da herança do meu pai e da minha mãe, claro. Todos nós recebemos também. E o que você seria se você não tivesse recebido? Ainda assim você tem que trabalhar, suar para poder dar conta da coisa. Seja você, se você nascendo, estando com ou recebendo a herança, né? A herança
como o filho pródigo, né? Vocês lembram? Pai da minha herança. Então, nós estamos aqui para aprender. O livro de Apocalipse, gente, é uma leitura do livro do Gênesis, de Bereshit. Se você ler atentamente, você vai perceber que aqui é um Bereshit. João sabia, João era judeu, ele conhecia a sua cultura. Não, como que você afirma isso, não sei o que, gente. Isso aqui é o livro mais judaico que eu já... Quer dizer, como a gente lê o Pentateuco, que é o Pentateuco significa 5 livros. Pentateuco é em grego. Aí quando você lê a Torá, vou dizer assim, a Torá, você vai perceber que o Apocalipse é um livro de Bereshit, tá? Então, o Apocalipse e o Evangelho também nos faz retornar à leitura da Torá, dos profetas e dos escritos. Ou seja, a gente vai lá no Tanar, que é a junção de Torá, os Neviins, são os profetas, e os Ketuvins, que são os escritos. Vocês percebem aqui que a nossa leitura, já lemos sobre... Já vimos muitas personagens do Antigo Testamento aqui, por exemplo, eu vou sempre trazer a rainha lá, que matava os profetas, a Jezabel, e muitos outros, né? Balaão e tudo mais. Quem não conhece a história de Israel, a história do povo hebreu, a história do povo de Jesus, vai viajar na maionese com esse livro. Entendeu? Vai viajar na maionese. E vai só falar sobre o arrebatamento. Vai ser para todos. Não vai ser só alguns. Vai ser para todos. Nosso Pai quer que nós cresçamos, que a gente abra a nossa mente. A gente tem que sair da infância, deixar de ser criança e aprender um pouco mais aqui. Isso aqui é a parte mais pueril da Bíblia. E o Apocalipse usa realmente linguagens bem infantis para falar sobre coisas mais profundas. Tá bom? Então vamos lá. Olha só. Vi então quando o cordeiro... Aí você vai dizer assim, nossa, mas cordeiro... Você já viu um cordeiro? Gostosa carne de cordeiro, né? Eu gosto. Delícia. Um cordeirinho. Olha, vi então quando... Nossa, tem um pessoal que nunca... Ai, eu não como bichinho, não sei o que. Pra se catar. Vi então quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo com voz de trovão. Vocês lembram? João lembra? João era chamado filho do... como é que se diz? Filho do trovão. Boanerges. Lembram disso? Lá em João tem isso. Então, olha só. Dizendo com voz de trovão, vem. Mas aqui é a voz que fala para João, né? Vem. Vi, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, tendo um arco. Uma flecha, né? Para que índio sabe o que é um arco, né? Um arco para flechar. Para que serve um arco? Vi um arco. Foi-lhe dada
uma coroa. Foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo. E para que vencesse. A coroa representa a vitória. E representa a realeza de Jesus. Aqui está mostrando que ele venceu. Quando abriu o segundo selo, eu ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem, vem. Eu escutei uma música outro dia: vem, tribulação. Tomara que venha mesmo, porque aí a gente volta mais rápido, né? Então saiu outro cavalo, cavalo vermelho. Tem cavalo vermelho, gente? Vocês percebem a linguagem aqui? Então, um outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, lhe foi dado tirar o quê? A paz da terra. O cavalo vermelho representa o quê, gente? A guerra. O vermelho representa a raiva, a guerra, o martírio, a vingança, a maledicência, a inveja. Mas também representa a vida, o vermelho. Né? A gente é ligado à vida por um fio vermelho. Fluido vermelho, chamado sangue, né? Então, olha só, o cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado o poder para tirar a paz da terra. A terra está sem paz. Ou vocês acham que a gente está vivendo no mundo Disney, vou dizer assim, Disney para os seus clientes, como diz, como encantar, Disney para encantar seus clientes, vocês acham que é assim? Não é, né? Então, olha só, para tirar a paz da terra, de modo que se imolassem, o que é imolar, gente? Sacrificar. De modo que imolassem uns aos outros. O que está acontecendo lá em Israel, gente? Irmãos matando irmãos. Os filhos de Agá matando os filhos de Sara. Os filhos de Sara matando os filhos de Agá. O que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia? Irmãos matando irmãos. É a história se repetindo. A história lá do Éden se repetindo. Caim matando Abel. Tem sempre um Caim, tem sempre um Abel no mundo. E os filhos de Caim, eles estão sempre matando. Por quê? Atrás do quê? Do ouro, da prata, da terra, enfim. Ganância, ter, ser e poder. É assim? Eu sou, eu tenho, eu posso. Às custas de quem? Às custas de quê? Pra quê? É muito sério isso aqui, gente. Esse Apocalipse ele é muito, muito profundo. Né? De modo que imolassem uns aos outros. Foi-lhe dada uma grande espada. A espada também pode ser, ó, a nossa língua, né?
Essa língua também, ela é uma espada, né? Pá, que pode matar também as pessoas. Dependendo do que você fala, né? Você pode matar ou fazer, ou reviver, ou fazer uma pessoa viver. Se a pessoa tiver uma mente muito forte, muito boa, dificilmente as palavras maldosas irão derrubá-la. Agora, se não tem, vejam quantos jovens vivem aí atualmente se suicidando, quantas pessoas, né? E por aí vai. Não só jovens, mas tem lugares também que, enfim, tem adultos que, né, não conseguem lidar com a pressão, às vezes, da vida, né? Olha, no versículo 5 do capítulo 6. Quando abriu o terceiro selo, eu ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Vi e eis um cavalo negro. O que estava sentado sobre ele, tendo que uma balança em sua mão. Ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: para que serve uma balança, gente? Meu pai, ele tinha mercado. Quando ele tinha mercado, eu lembro sempre, a gente usava aquelas balanças. Ele usava aquelas balanças filizolas bem antigas, sabe, umas vermelhas. Às vezes essas eram até mais modernas, mas ele tinha umas que tinha uns pratos, vocês sabem o que é uma balança. Por exemplo, no direito tem aquele símbolo da balança, né, das medidas, né, e tem uma mulher com os olhos fechados, que é o símbolo da justiça, símbolo do direito. Isso aqui tem muito a ver com a questão do direito também, tá, gente? As escrituras, ela fala muito sobre a questão do direito, da questão jurídica das coisas, tá? Também existem poesias jurídicas na escritura. Então, a balança serve para quê? Medida, né? Medida, peso, medida, essas coisas, é uma medida. Então, olha, você diz assim, ó, também tá ligado a quê? Aos planetas, aos signos, né? Vou dizer assim, mas letras são signos, existem vários signos, enfim, sinais, né? Por exemplo, o Libra, né? O signo de Libra, ele é representado por uma balança, né? E tem o planeta Vênus regendo, né? Então, tudo, gente, que tem existente aí no mundo, está tudo ligado. Nada é um fio solto das coisas de Deus, tá? Então, olha só, a balança, ela é uma medida. E se você for analisar, a balança também, ela representa uma cruz. Ela representa também caminhos, né? Os lados, direita e esquerda, aí, por exemplo, a questão vertical, a questão horizontal da vida, né? Representa também os 4 cantos do mundo, né? Se você for analisar bem, tá? Então aqui, olha só, tem muitas coisas, gente, que não dá nem para falar aqui. Só numa aula bem bacana, particular, e sim, aí dá para falar umas coisas assim que, enfim, mais profundas, tá? Então, olha só, o que estava sentado sobre ele, tendo uma balança também, que é a questão do julgamento, né? Questão de juízo, tá? Tendo uma balança em sua mão. Ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo. Olha só, 1 quilo de trigo, presta atenção. O trigo é a base para a alimentação praticamente do mundo inteiro. É o pão, é a pizza,
é a fogaça, é, é um macarrão, enfim, tem um monte é a massa, tem um monte de coisa que se faz com trigo. Aí, 1 quilo de trigo por 1 denário. Eu não tenho um denário aqui, gente, mas depois eu mostro para vocês, ou então vocês peguem aí já nos vídeos que eu fiz, no Evangelho segundo João, capítulo 6, lá tem um denário que eu mostro para vocês, tá? 1 quilo de trigo por 1 denário. 1 denário, ele representa o salário de um diarista, conforme o Evangelho segundo Mateus, lembram lá? Os vinhateiros? Então, procura isso aí que você vai encontrar. Então, o denário, ele representa um dia de trabalho de um diarista. Agora, imagina só, então quer dizer que você, sei lá qual é o seu trabalho aí, é a diária de qualquer trabalhador, tá bom? Vou dizer assim. Então, se você é um médico, você ganha, sei lá, por dia, depende também de qual médico você é, sei lá, você por dia ganha aí 100 mil reais. Você tá profetizando na tua vida se você é médico, né? Então, 100 mil reais por dia. Ou então, se você é um diarista mesmo, que, sei lá, ou faz faxina, 350 reais é o teu salário, digamos assim. Então, é o que valia e é o que vai valer 1 quilo de trigo. Ou seja, é a questão aqui da inflação, gente. É a questão das políticas públicas, dos governos, entendeu? Da injustiça, do anticristo, tá? Que é questão política, questão econômica e tudo mais. 1 quilo de trigo por 1 denário. E 3 quilos de cevada. A cevada é a mais simples, é a comida mais simples. Lembra o lado de Jesus? Era o pão mais simples, era o que dava-se também, né? Era a alimentação dos pobres, né? Aqui, ó, lembra? 2 pães de cevada, nas histórias lá da multiplicação dos pães. Então, olha só, 3 quilos de cevada por 1 denário. Ou seja, a alimentação básica dos pobres, hiperinflacionada. Eu sou do tempo quando a Lilian Wittfieber, do jornal Bem das 10, ela falava, o overnight hoje tá não sei quanto. Não, a tabela, qual era o outro? Tinha o FIR, tinha aqueles impostos lá sobre os cheques, CPMFs e não sei o que mais que tinha? Gente, tinha muita coisa que eu lembro que um dia tava um preço, de manhã tava um preço, à tarde tava outro preço, à noite já era outro preço, era uma inflação galopante no Brasil, tá? Então, isso aqui é o cenário, gente, tá? Não pense que a gente já não viveu isso, a gente já viveu. Aí, olha só, 3 quilos de cevada por 1 denário. Ah, mas presta bem atenção, não vai prejudicar o azeite e o vinho. Vocês percebem aqui? O trigo, a cevada, é a alimentação básica da população mais pobre. O vinho, o azeite, já é para quem tem um pouco mais. Você sabe quanto custa um azeite, por exemplo? Eu uso do Galo, ou da Zoé. Ele tá R$ 48, dependendo do lugar que você compra. Eu compro aqui no mercado aqui próximo, R$ 48. Acho que 500 ml. É. O Zoé é mais caro, tá em torno de R$ 80, por aí. 80, 65, depende também de quantos ml. Um é português,
o azeite galo, que tá 48, é um azeite português, extra virgem. E o outro, o Zoé, é um azeite grego. Claro que eu pago todos os impostos. Ai, mas eu compro lá na Itália, eu compro não sei aonde, tudo bem. Aí eu coloco dentro da mala e trago. Beleza. Mas a gente tem uma certa quantia para trazer também. Então, é trocar por nada, entendeu? E tirar o trabalho, tirar também o trabalho daqueles que estão aqui, né? Quando você compra lá fora, você enriquece o povo lá fora. Quando você compra aqui, você ajuda as empresas a se manterem no seu país. Então, olha só. E o vinho? O vinho também é um artigo de, vou dizer assim, de luxo. Ai, mas eu tomo meu vinho, tudo bem, gente. Mas vocês vão de convir que Vocês acham mesmo que no Brasil alguém que ganha, que é mais simples, que ganha um salário bem, compra um vinho de, sei lá, R$ 100, 150, tem vinhos de todos os preços. Mas não vai fazer, porque vai atrás justamente da alimentação mais básica, tá? Então, aqui são questões econômicas, questões políticas, e aqui ele já está anunciando, né, que são tempos, são ciclos que existem, tá? Então, um denário, 3 quilos de cevada por um denário, não prejudiques. João, ele é muito irônico, vocês têm que... Eu dou muita risada às vezes quando eu leio a Bíblia, porque o Eterno, quando revelou esses textos para esses homens, né, ele é um ser muito assim, digamos assim, ele é ao mesmo tempo ele é sarcástico, ao mesmo tempo ele é engraçado, ele, enfim, e João ele tem digamos assim, essas ironias, esses sarcasmos, sabe? Então, eu me divirto muito lendo esses textos, gente, entendeu? E aprendo muito também. Nossa, Francisca, e o lado espiritual da coisa? Gente, não existe separação entre o mundo espiritual e o mundo físico. É tudo interligado, fiquem espertos. Só quem vive dizendo para vocês, olha, esse negócio do mundo espiritual, olha, o mundo espiritual é assim, é assado, é não sei o que, eu já vi isso, aquilo. Eu também já vi. Mas, gente, às vezes, essa questão da separação que o pessoal coloca muito para separar é justamente para que você fique olhando lá e não vigie aqui, ao redor, o que está acontecendo. Nossa, esse texto fala sobre isso, mas é só lá. Não, gente, isso aqui é para nós aqui da Terra, aqui neste mundo da matéria. Por quê? Olha só, cevada, o vinho e tudo mais. Quem é que toma vinho? Eu gosto, adoro, né? Vocês sabem disso. Azeite, a cevada. Aliás, tem muita gente aqui no Brasil que adora cevada. Cevada tá na cerveja, tá nas bebidas, é misturada com os grãos que a gente compra, entendeu? Então, tem muitas coisas aqui que é daqui da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Vamos continuar. Quando abriu o quarto selo, eu ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Vi e eis que um cavalo esverdeado. É um cavalo esverdeado, imagina só, um cavalo verde. Gente, olha só, tô até com uma casca de laranja aqui, porque eu tinha comido laranja. Gosto de laranja, eu tava comendo laranja e tava comendo mexerica, bergamota, não sei como é que é aí na sua cidade. Bergamota, mexerica, como que vocês chamam também? Tangerina, né?
Então, tava comendo, adoro comer, mas eu gosto de comer ela assim, com tudo, tiro a casca e como mesmo. Olha só, quando abri o quarto selo, eu ouvi uma voz do quarto ser vivente dizendo: Vem, vi eis que um cavalo esverdeado. Aqui, tá tudo verde aqui atrás. Esverdeado. E o que estava sentado em cima dele tinha por nome Morte. Calma, 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 calma. Quando a gente está quase para morrer, ou então quando você tem algum problema de saúde, o que o médico manda você fazer? Melhorar fazer um detox. Com quê? Com coisas verdes, não é? Suco verde, folhas verdes, tudo que é verde, né? O povo corre atrás para ter ferro, para ter os aminoácidos, para ter as proteínas. Existem sim algumas coisas verdes, as proteínas que são necessárias no nosso corpo para melhorar a nossa, enfim, o nosso ferro, tudo isso, essas coisas. Então, a gente toma o quê? Para viver, a gente vai para a natureza, vai olhar a natureza, não é assim? Que é verde e tudo mais. Então, por quê? É a questão da dualidade da vida, gente. Existe a dualidade, vida e morte. Assim como te cura, também pode te matar. Porque se você fizer errado um suco verde, você é capaz de se intoxicar assim e morrer. Então, o cavalo verde representa a morte. A cor verde. É. Mas é a cor da cura também, tá? Olha só. Um cavalo esverdeado. E o que estava, assim, e que estava sentado em cima dele tinha por nome Morte. O Hades o seguia. O Hades é o que? É o lugar para onde vai os mortos, para onde tem os mortos, né? Ai, é Pombral. Depende do que você acredita. Depende. As pessoas falam Hades, as pessoas falam Brau, falam não sei o quê, Jenna. Enfim, gente, é tudo questão de linguagem para falar da mesma coisa. Entendeu? Então parem de achar, ai não, porque na minha religião fala assim, não, porque na minha filosofia fala não sei o quê. Não, porque meu professor fala assim, não, porque não sei o quê. Gente, é tudo questão de linguagem, é questão de dizer assim, bom, eu falo difícil, então eu sou mais inteligente. Não, porque eu falo assim, então eu sou mais inteligente. A minha religião é mais evoluída. Os teólogos não sabem de nada. Os biblistas não sabem de nada. Os padres não sabem de nada. Os filósofos não sabem de nada. Os pastores não sabem de nada. Eles sabem. Talvez eles não queiram te contar. E é uma outra coisa. Entendeu? Mas eu não, eu sou escrachada. Eu conto tudo pra vocês. Eu tô falando mal de alguém? Não, gente. Tô falando mal de ninguém aqui. Só tô contando aqui pra vocês o que tá aqui, como é as coisas. E dificilmente alguém vai falar essas coisas pra vocês do jeito que eu falo aqui. Já tentaram me amordaçar, colocar um zíper na minha boca, mas o Eterno me mandou falar, eu falo. Entendeu? É isso, gente. Vocês estão pensando que para eu estar aqui todo dia não, mas quando eu venho gravar, vocês pensam o quê? Uma luta espiritual, gente. Vocês não têm noção, é de todos os lados, de todos os jeitos. Vocês não sabem de nada da minha vida, é claro. Vocês escutam meus berros, meus gritos, mas vocês não sabem o porquê. Porquê deles. Alguns escutam meus gritos, eu digo aqui que alguns escutam. Não sabe por quê? Os embates, digamos assim, espirituais e humanos, tá? Porque não é fácil você vir aqui falar sobre as coisas de Deus do jeito que você aprende, do jeito que você... Entendeu? Se você não estiver dentro de uma caixinha de alguém,
ou dentro da caixinha das ideias das pessoas, você tá lascado. Eu não posso falar tudo não aqui, gente. Senão o pessoal começa, não sei o quê, enfim, começa a fazer um monte de conjecturas e vão errar feio. Então vamos aqui no texto, tá bom? Não prejudiques o azeite, né? Já li sobre isso. O Hades o seguia, ou seja, a morte o seguia. Você já percebeu? Tem pessoas que passam por você, você olha assim e diz, nossa, a morte tá com essa pessoa. A morte está com essa pessoa. A gente consegue enxergar isso. Quem está bem conectado com Deus consegue, tá? O Hades o seguia. Foi-lhes dada autoridade sobre um quarto da terra. Ou seja, foi dada autoridade para a morte, para um cavalo do quê? O cavalo da fome, gente. Um quarto da terra, um quarto de pessoas irão morrer, tá? Um quarto da terra, para matar por meio da espada da fome. Isso está acontecendo já faz muito tempo, meu povo. Vocês estão achando que é brincadeira? Tem milhares de pessoas que jogam comida fora todos os dias, restaurantes, feiras, mercados, supermercados, muitas produções agrícolas vão para o lixo, enquanto milhares e milhares de pessoas passam fome. O Brasil é o maior produtor de grãos. Um dos maiores produtores de grãos e de alimentos. E no Brasil há muita fome, muita gente passando fome. E vão morrer de fome. Ai, Francisca, como você está falando isso? Não sou eu que estou falando. Aqui, Jesus está falando para João. E por que se morre de fome no lugar onde se produz alimentos? Políticas públicas inadequadas. Seres humanos imorais. Condutas imorais. E não adianta vir aqui para a internet e dizer eu sou bonzinho, eu sou boazinha, eu sou digno, eu sou digna. Porque João já me diz aqui que isso não existe, que é mentira, que nós mentimos, que nós somos falsos, que nós somos hipócritas. Nós usamos uma máscara de bons humanos, boas mulheres, boas moças, bons homens, bons pais de famílias, bons sacerdotes, bons pastores, bons tudo, de todas as profissões nós somos. Mas João conta outra coisa que Jesus aponta, mostra para João que nós somos outra coisa. Diante de Deus nós... vocês querem enganar a quem? Ele diz aqui. Enganar quem? Um monte de gente vai morrer por causa do quê? Por causa do nosso ego, por causa da nossa ganância. O café da Colômbia, que vai para a Alemanha, eu gosto, eu tomo café da Colômbia na Alemanha. É o melhor café. Vai o melhor para lá. E como que está a Colômbia? Os nossos grãos, os melhores, vão para onde? É tipo exportação.
Enquanto isso, aqui morre milhares de pessoas de fome, tá? E nós somos o país do Evangelho, o país que mais se constrói igrejas, templos. De qual evangelho nós estamos falando? De qual cristianismo nós estamos falando? De qual Cristo nós estamos falando? Me digam se nós não somos, aqui, como eu disse, anticristos. Porque quando nos tornarmos realmente evoluídos e cristos de verdade, seguidores de Cristo, Brasil não ia ter pessoas famintas, pessoas sem trabalho, pessoas sem educação, pessoas sem conhecimento, pessoas sem profissão. Gente, isso é sério, eu tô falando aqui do nosso, imagina nos outros lugares. É só a gente assistir as notícias do mundo inteiro. Está sendo divulgado. Por que vai se acabar algumas coisas? O planeta está se destruindo. Por causa da nossa ganância. Por causa da nossa ganância. A gente não preserva nada. A gente finge que preserva. A gente inventa ONGs. A gente falseia as estatísticas. Hoje eu vim aqui com a gente passa um batom, né? Ó, aqui, ó. A gente passa um reboco na cara para dizer que a gente não tem rugas. Que a gente é jovem. Mentira. Mentira. É disso que João está falando e dizendo: acordem, acordem, despertem. É isso que João está falando aqui, gente, para a gente despertar. Então, olha só, 1/4 da terra para matar por intermédio da espada da fome, ou seja, ele já está alertando. É para acontecer? Não! Se a gente se correr atrás, se a gente prevenir, se a gente for observar, bom, o que a gente pode fazer para não acontecer isso, para que esta revelação catastrófica não aconteça. Outro dia eu estava conversando com o padre Fernando, eu até brinquei com ele, acho que ele nem entendeu, mas eu coloquei assim. Eu disse: padre, ele mandou acho que um vídeo, alguma coisa da revelação que está destruindo a Amazônia, aquela coisa toda. Gente, os cientistas do climático, eles estão dizendo: gente, se você destruir isso aqui, você vai vai acontecer isso, vai ter queimadas, vai virar deserto, vai não sei o que, enfim. Né? Se você não preservar, se você destrói o mar, se você coloca um monte de porcaria lá, uma hora acaba, né? Tem o Noah, ele faz fotografias na Antártida, na região polar da Terra. Ele salva a vida de ursos polares. E o que mais a morte desses ursos é com pedaços de plásticos que as pessoas jogam nas praias e chega lá nos oceanos. Para você ver, né, que um ato que a gente faz aqui vai prejudicar o outro lado. Entendeu? Então, o que João está falando aqui é isso. Não é para que a profecia aconteça, mas
para a gente se prevenir. Então, eu estava conversando com o padre Fernando o seguinte, né? Ele me mandou esse vídeo sobre essa questão que estão destruindo a Amazônia, aquela coisa, as profecias, tudo. Eu digo, olha, Deus é como se ele é como se fosse uma mãe. Na verdade, eu digo que Deus é mãe. Por quê? Calma, não antes de me criticar, calma aí. Porque às vezes nós mães, nós dizemos para os nossos filhos: não faz isso, não mete o dedo na tomada, não é para você mexer aí, para você não se queimar, para você não levar um choque, para não sei o quê. Quando os filhos da gente começam a andar também, sei lá, quando ficam jovens, meu filho, observe com quem você tá andando, o que você tá fazendo. Essas coisas toda mãe. Eu sou uma mãe péssima, no sentido de que eu sou bem. Para muita gente, talvez eu seja uma mãe bem. Enfim, porque eu sou muito realista, eu não tenho esse negócio, nhenhenhê, filhinho, pititi. Não tem, eu sou papum, acabou. Eu mostro a realidade como é. Isso não significa que eu não amo meu filho, claro que eu amo, mas eu sou bem realista com eles. Então, eu aviso: olha, não coloca o dedo aí, porque você vai se queimar. Aí a criança vai lá, coloca de novo, então coloca. Se queima logo. Acabou. Assim aprende mais rápido. É assim. A mesma coisa vai acontecer. Deus está avisando. Tá mandando os caras avisarem, tá mandando os cientistas avisarem: olha, não vai fazer isso aí, que você vai se dar mal. Não desmata a tua floresta, porque você vai ficar sem respirar, oxigênio, aquela coisa toda, um monte de coisa. O povo tá observando isso? Poucas empresas, poucas pessoas, tudo. É assim, gente. Nós somos assim. Estamos aprendendo. Isso não é só com. Quando eu falo, eu me incluo também no meio. Você entende? Então, as profecias estão aí. Os profetas estão aí. Quem são os profetas de hoje? São os cientistas do clima. São os médicos que avisam: olha, tu tens que melhorar os teus hábitos alimentares, porque senão você vai morrer. E aí o que a gente faz? A gente enche um pote de sorvete, a gente se taca naquele sorvete que é cheio de gordura hidrogenada, né? Tem gente que não beija na boca e vai atrás do sorvete. Ou então vai lá, se joga nos sanduíches, tudo aquilo que é industrializado, tudo aquilo que tem gorduras, enfim, que não serve para o nosso corpo. Não estou falando das que servem, mas para as que não servem. E a gente continua. 2, 3, 4, 5 anos, 30 anos, 50 anos, até que o médico diz: olha, eu vou tirar parte de você, porque senão você não vai para você poder viver. Lembram que se a tua mão, se o teu pé, se não sei o que te envergonha, se não sei o que, é isso, gente, tira ele. Você entendeu? Aí quando chega no máximo do máximo, começa a tirar as pelancas, as coisas, enfim. Né? Isso é para todo mundo, gente. Então, Deus está avisando. Os cientistas estão avisando sobre a questão do clima, sobre a questão da sustentabilidade, essa né? Meu avô já falava sobre isso quando eu era criança ainda. Questão de preservação. Preservação do quê? Preservação da vida. A gente não tá nem aí. Ó aqui. Então, João vem nesse Apocalipse e fala da mesma coisa, gente. Aí, ó. Por intermédio da fome. Vão morrer um quarto, sobre um quarto da terra, para morrer por intermédio da espada da fome, da morte também, da morte mesmo, né? De guerras, de morte também. Tem que ser renovada. Todos nós temos um período aqui para viver. Alguns de nós era até 70 a 80 anos, né?
O restante é só enfado, gente. Ai, você tá desejando a morte. Gente, a gente tem um ciclo, no máximo que a gente vive agora. Aí depende muito, como eu tô falando, depende dos nossos hábitos. Tem gente que chega até 120 anos, dependendo de como é a sua vida, se tem uma vida, boa alimentação, bons hábitos alimentares, exercícios, uma boa saúde mental, uma boa saúde emocional, uma boa saúde física, essas coisas todas, isso ajuda. Mas isso não é tudo. A gente nunca sabe também, né? Então, olha só, o que a gente vive. Os salmos dizem que a gente até de 70 a 80 anos. Agora, a, a estatística de vida atualmente é maior agora, por conta da... A gente vai melhorando a nossa consciência, evoluindo, claro que a gente vai se alimentar melhor, é aquela coisa toda, dormir melhor, enfim. Aí a gente pode chegar a 120 anos. Imagina só, você chegar a 120 anos com uma saúde maravilhosa. Isso é realmente uma coisa. Agora, se você vive uma vida de 70, 80 anos, sei lá, ou até uma vida toda, sempre doente, com problemas enfim, diversos, sem qualidade de vida, é uma existência muito complicada, né, gente? Então, sabe, João fala aqui sobre isso. Então, uma parte vai morrer por fome, outras vai morrer de morte, da morte mesmo, e outra vai, vai morrer por meio das feras da terra. Quem são as feras da terra? Não é somente os bichos que vão matar as pessoas. Os governos matam as pessoas lentamente. Dependendo das políticas que eles adotam, as pessoas vão morrendo lentamente assim, tá? Quando abriu o quinto selo, ainda estou no quinto selo, olha só. Quando abriu o quinto selo, vi embaixo do altar as almas que haviam sido imoladas, que haviam sido mortas, que haviam sido sacrificadas por causa da palavra de Deus. Gente, tem muita gente que morre por causa da palavra de Deus, por causa da sua fé. Eu nem estou falando em relação à religião cristã, não, mas em muitos lugares do mundo tem muita gente morrendo que não pode ser livre para exercitar a sua crença religiosa, tá? Então, olha só, ele diz que viu, né, essas pessoas que foram imoladas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que mantinham, que mantinham. O que é um testemunho? É você permanecer, dar testemunho daquilo que você acredita. Eu percebo muito, por exemplo, quando vem uma certa dificuldade nas pessoas, nas suas vidas e tudo, elas rapidamente elas mudam de lado, elas mudam de lado político, lado ideológico, lado religioso e tudo mais. Agora, aqueles que se mantêm firmes naquilo que eles acreditam, principalmente no que é verdade, questões de justiça mesmo, enfim, a justiça de Deus, eles morrem. É o caso de Jesus, né? Foi o caso de Jesus e muitas outras pessoas também, tá? Maximiliano Kolbe, tem muitas outras pessoas que morrem todos os dias por causa dessa palavra de Deus. Não pensem que a palavra de Deus é uma coisa que todos querem que ela seja anunciada. Não, não querem, tá? É mais fácil as pessoas quererem que seja anunciada uma varinha mágica, uma coisa mágica, que as pessoas ficam ali naquele vício, naquele torpor e não se libertam. Entendeu? Porque quando você se liberta, você
você não vai ouvir qualquer coisa, você não vai aceitar qualquer coisa que não seja a verdade da palavra de Deus. E a verdade da palavra de Deus está em muitas coisas, em muitos lugares. Elas clamavam com voz forte, dizendo, abre aspas, até quando, ó Senhor Kadosh, ó Senhor santo e verdadeiro, não julgas nem vingas nosso sangue contra os que habitam a terra. Ou seja, os que morreram martirizados, os que foram imolados, eles estão lá. Eles estão na presença do Senhor, dizendo até quando, né? Mas enquanto a gente não evolui, é isso. Fecha aspas, né? Foi dada a cada um deles, os que estão lá, os martirizados, os imolados, foi dada uma veste branca e lhes foi dito para que descansassem por um pouco tempo, até que completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos deles que estavam para ser mortos, como eles também. Ou seja, os justos, os que estão aqui transmitindo a palavra da verdade, também serão mortos. Eu também vou ser, em qualquer momento. A qualquer momento, gente. Qualquer momento, né? Não é uma coisa fácil. Vi, então, quando abri o sexto selo, e houve um grande terremoto. Terremoto, gente, é algo cíclico, tá? Agora a questão é, por que a gente insiste em morar nas áreas onde tem terremotos? Né? Por que a gente insiste em morar nas áreas onde tem terremotos? A gente constrói os nossos prédios, as nossas casas, as nossas isso, as nossas aquilo. Aqui mostra um pouco que nós não temos controle sobre nada nessa terra. A natureza é mais forte do que a gente. Você pode construir um prédio maravilhoso, com boa estrutura e tudo mais, mas dependendo do que está lá no solo, pode acontecer acidentes. Hoje, por exemplo, aconteceu uma coisa, eu moro aqui perto de dois shopping centers. Houve, se eu não me engano, um vazamento de gás qual é o nome do negócio lá? Num dos restaurantes lá, não vou dar nome aqui não. Num dos restaurantes, e teve que ser evacuado, tudo lá, né? Evacuaram as pessoas, mandaram as pessoas saírem, tudo mais. E a escola do meu filho também, que é aqui perto, também foi. Eu moro aqui perto também. Estávamos até com medo de repente chegar. A gente não sabe o que tem debaixo do solo. Os engenheiros trabalham, a gente acredita neles, mas, enfim. A questão é que a gente não sabe de nada, gente, tá? A gente não sabe de nada. Então, a qualquer momento, isso pode acontecer. Aí ele diz assim, então aí eu pergunto, por que a gente mora, né? Isso serve também para mim, tá bom? Então, olha só, eu vi, ele diz assim, o sexto selo, houve um grande terremoto. E aí ele diz assim, o sol se tornou negro. E por que se tornou negro? Claro, se há um terremoto, você já sabe, que nesses lugares onde os terremotos são mais constantes, essas pessoas já têm ideia de como fica. Imagina, é claro que vai tudo, o sol vai ficar negro. Se você olha para o céu nos dias que está assim, bem poluído, a gente não vê o sol. Mas quando você, por exemplo, quando você tá num avião, às vezes lá embaixo tá tudo poluído aqui, pelo menos em São Paulo. Eu já fiz muitas viagens assim, e eu gosto de ficar só para ver.
E às vezes embaixo tá chovendo, tem uma nuvem bem negra, aquela coisa toda. E à medida que ele sobe, às vezes tá um sol brilhando maravilhoso lá em cima. Agora, quem tá aqui não vê. O sol fica negro mesmo. Eu moro numa cidade extremamente poluída, que é São Paulo. Não sei nem como é que a gente respira aqui nesse lugar. Mas ainda assim a gente se acha, entendeu? Uma qualidade de vida e ainda assim a gente se acha. O último biscoito, às vezes, do pacote, que é o biscoito mais quebrado, né? Então, olha só, vi um grande terremoto, o sol se tornou negro. Poluição, gente. Queimadas e tudo mais, o sol se tornou negro. Como um saco de tecido, de crina. E a lua, o quê? Tornou-se toda de sangue. Claro que a lua vai se tornar de sangue, gente. Imagina essas queimadas, essas coisas, esses estrondos, tudo. A lua é clara, é prata, vamos dizer assim. A gente nem consegue ver de verdade que cor é a lua. A gente tem uma percepção ilusória do que é a cor. Mas, de verdade, não, a gente não sabe. A lua se tornou em sangue. Claro, com toda essa poluição, com toda essa destruição que a gente faz aqui, é claro que os corpos celestes vão mudar suas cores, né? As estrelas do céu caíram sobre a terra. Que estrelas são essas, gente? O povo tá jogando um monte de lixo lá né? Com essa questão dos foguetes, com tudo isso aí. Como que não vai cair? No dia que cair todo na nossa cabeça, como é que vai ser? Vocês têm noção? Assim como o mar. Vocês já assistiram o filme Aquaman? Nossa, aquele filme é muito, assim, já é uma ideia do que pode acontecer a qualquer momento. No dia que ele resolver, o mar resolver, o oceano resolver, botar na praia todas as nossas porcaiadas que a gente coloca lá, joga né, dentro dele. São coisas religiosas, são coisas que não são religiosas, são tudo. Navios que afundam, mortos, pessoas que tentam sobreviver indo para outros lugares. Vocês lembram da questão lá de Lampedusa? Então, gente, imagina se o mar resolve secar mesmo, os oceanos secarem, e aquilo lá aparecer tudo. Aparecer todo o lixo que a gente joga lá. Então, tem isso aqui também, olha só. Então, a lua tornou-se como um sangue. As estrelas, isso é o que eu estou falando aqui, mas eu vou ver depois o que os caras estão falando aqui, colocaram aqui na nota de rodapé, tá? As estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira agitada por um vento forte derruba os seus figos verdes. Viu? O céu retirou-se como um pergaminho. Vocês sabem que pergaminho é um couro de animal, do qual é feito um rolo. Inclusive a Torá é feita, né? Um pergaminho. Lembram da cidade de Pérgamo? Nós já lemos sobre a carta, as 7 cartas, as igrejas. Uma delas é de Pérgamo, e Pérgamo tem essa fama porque eles compravam papiro, depois houve uma confusão lá com os governantes de Pérgamo e do Egito, que fornecia o papiro para Pérgamo, e aí o que aconteceu? O pessoal de Pérgamo descobriu uma outra forma de escrever, né? Um outro tipo de material que a gente possa escrever, e nesse caso é os pergaminhos. Por isso, a Torá é escrita em pergaminhos, tá, gente? Também, se eu não me engano, né? Então, que é de couro, aquela coisa toda. Então, é um rolo. Então, ele diz assim, o rolo. Por que ele está falando aqui do rolo? O rolo é o livro. Não pense que a escritura de Jesus é como essas coisas aqui que a gente utiliza, esses papéis que a gente compra na China, né? Manda
reflorestar as coisas e compra os papéis na China pra gente fazer os nossos livros. Isso aqui não é a Torá, tá? Isso aqui não é a Torá. Isso aqui é apenas um livro que a gente pega. Isso aqui não... que a gente... Por isso que risca e tudo, imagina. A Torá é uma coisa mais kadosh, vou dizer assim, santo, cuidada, né? Vamos lá, olha só. Então, olha só. Como um pergaminho, lembrando justamente da Torá, da instrução, né? Do livro da instrução. Aqui, como um pergaminho, quando se enrola e todo monte e ilha foram removidos de seus lugares, né? Os reis da terra, os magnatas, os tribunos, os ricos. Ai, Francisca, você é contra os ricos? Eu não sou contra ninguém, gente. Mas observem quantas famílias ricas tem no mundo. Os Rockefellers da vida, os Bill Gates, vocês devem estar esperando aí o chip. Daqui a pouco a gente vai chegar lá no negócio que o pessoal gosta de dizer que são os chips e não sei o que vai ser colocado na testa, não sei o que, não tem os conspiracional que não entendem muitas coisas, eu digo assim, daqui, entendem da cultura de Jesus, e aí fala um monte de coisa. E aí um monte de gente fica esperando Bill Gates enfiar o chip sei lá onde neles, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Os reis da terra, os magnatas, os ricos. Quando eu falo de rico, gente, eu não tô falando de classe média que mora aqui no Tatuapé, pelo amor de Deus. Eu estou falando de rico do mundo. Rico, rico, rico mesmo. Tô falando dos donos do mundo. Que é 0, não sei quantos, nem isso por cento. Tô falando aí de gente grande, safras e tudo mais. Entendeu? Não é dos trabalhadores que tem que acordar 4 horas da manhã para ir se lascar numa empresa para bater meta, para vender não sei o que, para isso, para aquilo, para escrever livros, para levar informações, transmitir as palestras nos lugares, nas empresas, nas paróquias, enfim. Não estou falando desses trabalhadores, estou falando de gente que, enfim, é disso aqui que o João está falando, tá? Dos donos do mundo, que são poucas famílias, queridos. São pouquíssimas, tá? Pouquíssimas, contadas nos dedos, tá? Aqueles que têm acesso ao Federal Reserve. Bom, vamos lá. Os ricos, os poderosos e também todos os escravos e livres se esconderam nas cavernas. Aqui, cavernas, vocês podem ler como os bunkers. Você sabe o que é um bunker? Ai, Francisca, eu não sei. Então, procura aí na internet. Gente, na Rússia, eu visitei um bunker. Já faz muito tempo, já faz uns anos aí. Eu visitei um bunker, tá? Então, um bunker é onde as pessoas se escondem quando tem catástrofes, às vezes, principalmente quando há poluição no ar, né? Assim, tipo... como é o nome dessas... Quando tem coisas químicas no ar, né? Vocês podem lembrar aí de Hiroshima, de aquele outro lá que aconteceu perto da Bielorrússia. Eu esqueci agora o nome. Mas enfim, essas catástrofes aí que acontecem, às vezes, de usinas, né? Enfim, usinas nucleares e tudo mais. Tá? É disso. Então, os bunkers, aqui pode-se ler como, aqui cavernas, como se fossem esses bunkers, que são construídos embaixo da terra, ou em cavernas mesmo, enfim, tá? E nas rochas das montanhas
Diziam as montanhas e as rochas: cai sobre nós e nos escondei da face do que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, da ira de Deus, da ira de Jesus. Jesus é só I love you, Deus é só amor. Vocês é que não leem aqui, olha aqui como é o juízo, gente. Deus vai nos julgar. Aliás, nós já estamos sendo julgados, né? Aqui, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Quem poderá fugir da ira de Deus, né? E do julgamento do Cordeiro. É isso, gente. Aqui eu termino essa leitura, mas agora eu vou dar umas explicações sobre esse capítulo 6, tá? O que os estudiosos escreveram aqui. Gente, muitas coisas que eu falei aqui também é por causa de outros estudos que eu faço. Então, por isso que eu já tenho uma ideia. Por exemplo, as cavernas. Hoje em dia, o que vai usar caverna? Vocês sabem que os donos do mundo estão construindo seus bunkers, porque eles sabem que uma hora vai vir tudo isso. Por que que eles estão, muitos cineastas, diretores, essas coisas de streams, de vídeos, de tudo, eles criam histórias baseadas aqui. Vocês entendem? Eles antecipam aquilo que vai acontecer. Vocês acham que os caras lá em Jerusalém estão construindo o terceiro templo para quê e por quê? Para nós cristãos, nós sabemos que Jesus já disse: Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. E para que o ser humano insiste em construir templos? Vocês já se perguntaram por quê e para quê? Pois é. Então, né? Para que se cumpra a profecia, gente. As profecias são feitas para não serem cumpridas. Acorda, acorde, desperta tu que dorme, não é assim? Vamos lá, no versículo 6, 1 a 6, com a abertura dos 7 selos, inicia-se a interpretação da realidade tal como vista pelo profeta, ou seja, o profeta João, tá? Pelo João, a partir do trono divino. Nessa perspectiva, a realidade é uma sequência, vou dizer assim, nós estamos, é a hologramação que João passou, olha só. É uma sequência de juízos divinos contra os poderes e contra o mundo, contra o cosmo. Os 7 selos, que inclui as 7 trombetas, trombeta, gente, vamos ver aqui. Bom, na linguagem de João fala trombetas, mas é o shofar. Na cultura de Jesus, uma trombeta é um shofar. O que é shofar, Francisco? É como se fosse um berrante, que a gente toca em alguns momentos das festas, por exemplo, as festas do Eterno, as grandes festas que acontecem. Então é tocado um shofar, que é digamos como um berrante, é um chifre de um animal, tá? Então, olha só, as trombetas é isso, tá? E as 7 taças só serão concluídos com a destruição do que? Da Babilônia. Babilônia é sempre o lugar onde você fica preso em círculos, né? Você fica preso no seu ego, na idolatria, nas feitiçarias, enfim, tudo aquilo que é ilusório, tá?
conforme Apocalipse 18, tá? Dessa forma, uma grande parte do Apocalipse é estruturado em torno da execução dos 3 ciclos de pragas, sendo que a última de cada ciclo, a 7ª, abre o ciclo seguinte. As cenas que se seguem, no versículo 1 a 8, estão conectadas com a cena anterior, quando os seres viventes que atende diante do trono divino. É quem abre o selo, designando os seres viventes, para que chamem os cavaleiros. Os 4 cavaleiros do Apocalipse devem ser interpretados em conjunto por intermédio das associações das cores de seus cavalos e de seus instrumentos e âmbitos de ação. O primeiro deles, montado sobre um cavalo branco, portando um arco, o vencedor, dá o tom para a interpretação dos demais. Trata-se do poderio da destruição militar. Tá? O vermelho do cavalo, a espada, é a referência ao poder para matar do segundo cavaleiro. Reforçam a imagética militar. Quem tem poder militar? Os estados, os países do mundo inteiro, eles são munidos de quê? De militares, de armas. Mercado das armas, não se iludam. Eles trabalham para a morte, para o sacrifício de humanos. Eles trabalham com armas, armas letais. E armas, eles fomentam a guerra. Tá? O poder de matar do segundo cavaleiro reforça a imagética militar. A escassez, a carestia de alimentos é a consequência do quê? E a consequência, a fome? Por exemplo, por que lá ele estava falando da questão da balança? O trigo vai custar um denário e tudo mais. Na guerra não se tem comida. Tudo fica caro. Tudo fica muito caro na guerra. É só, gente, a gente observar o que acontece atualmente em Israel, na faixa de Gaza, ou na Eritreia, ou lá no Iêmen, ou na Rússia e a Ucrânia, aqui mesmo perto da gente, aqui na Colômbia, nos lugares aqui perto aqui da América Latina. Carestia. A guerra traz carestia e falta de alimentos. Mas os investimentos são feitos mais para quê? Para as armas, né? Para se defender, não sei o quê. Então, é melhor comprar armas do que comprar ou favorecer a educação das pessoas para que o povo cresça, se evolua, né? Plante e se alimente. Aliás, a gente nem se alimenta, nem planta mais, né? Porque a gente vem morar na cidade, vai plantar aonde? Como? Então, gente, isso aqui é muito profundo, tá? E o que eu tô falando aqui para vocês, eu não sei se é profundo isso aqui. Então, olha só, a escassez, a carestia de alimentos e a consequente fome acompanham os tempos de guerra. Nós estamos numa iminência de uma terceira, sim, uma GT, vou falar assim. Uma GT. E aí vem a fome, tudo isso, João já está falando aqui.
Já existiu do passado, existe também, ele já está alertando. Isso aqui é uma coisa que é para não existir, mas como que não vai existir com toda essa ganância que a gente tem do ter, ser e poder, vou dizer assim. O quarto cavaleiro é o mais explícito e a partir dele interpretam-se melhor os antecedentes. Trata-se da morte, morte violenta, como um elemento central da sociedade e sua estrutura de poder, que o Apocalipse critica. Tá? A revelação critica justamente essa questão dessa estrutura de poder. Todos os elementos se unem e formam um todo demoníaco. A própria morte é acompanhada pelo Hades. A divindade do mundo dos mortos, né? Vocês conhecem a mitologia do Hades? Francisca, tu tá falando do quê, então? As escolas deveriam ensinar filosofia, né? Sobre as questões, mitologia grega, mitologia indiana, várias mitologias, mitologia egípcia e tudo, para que a gente consiga entender essas coisas, né? Então, olha só. A morte é acompanhada pelo Hades, né? Aí vocês podem procurar aí o que é Hades, como se deu, qual é a história, tá bom? A divindade do mundo dos mortos, né? As formas concretas da morte são mencionada espada, fome e feras. Talvez haja nisso uma alusão aos jogos de gladiadores. Vocês lembram que na época do Império Romano eles tinham essas até competições entre gladiadores, aquela coisa toda, eles passavam até óleo no corpo para poder lutar, aquela coisa toda, um óleo perfumado, enfim, tem toda uma história aí, tá? Então, olha só, talvez nisso haja a questão da alusão aos jogos de gladiadores, uma instituição central da identidade romana. O relato das pragas escatológicas, né, as que existem e as que vão existir, tá, gente? Oscila sempre entre a apresentação dos poderes demoníacos do mundo e do império, e entre as imagens idealizadas da comunidade das testemunhas, das testemunhas do Cordeiro. Se, por um lado, os cavaleiros demoníacos e seus instrumentos de morte matam os cristãos, por outro lado, é prometido a estes últimos, ou seja, aos cristãos que vencerem, que prevalecerem, que serão vindicados e que seu número de vítimas não é aleatório. Fazem parte de um número total que tem que se cumprir. A manifestação dos poderes opressores e de suas vítimas entre os justos desestrutura o mundo, desestrutura o cosmo. Há uma sequência, por exemplo, na apresentação das pragas, conforme o versículo 15 e 17. Os poderes demoníacos e violentos do mundo, as vítimas do povo de Deus, a desestruturação do mundo, do cosmo, e o desespero dos povos diante do juízo. O que significa isso, Francisca? O desespero dos povos diante do juízo de Deus. Imagina só, você chega lá diante do Cordeiro, diante de Jesus, né? E aí você vai lá, se ajoelha. Ai, Jesus, se eu soubesse que era assim, eu teria cuidado disso lá. Perdoou? Então, essa é uma das coisas. Perdoar aqui. Resolve as coisas aqui. Resolve as coisas aqui. Porque quando chegar lá, você vai ser julgado, sim, diante do Cordeiro. Imagina, você vai chorar. Ai, por que que eu fiz isso? Por que que foi assim? Por que que não sei o quê? Por que que a gente faz isso? Por quê? Gente, nós temos
uma ideia, uma visão ilusória das coisas e das pessoas, né? Às vezes, a gente julga, vou dizer assim, vou me incluir no meio, eu já fui muito julgada, muito, 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 até hoje eu sou. Enfim. E aí aí todas as vezes que eu sou julgada, ou que me julgaram ou me julgam, eu me ajoelho, Senhor, isso aqui não é verdade, tu sabes que não é verdade. E aí eu digo assim, e aí isso me faz também pensar da seguinte forma, de repente eu também posso estar, né? Assim como as pessoas me julgam, eu evito, sinceramente eu evito de julgar as pessoas, porque eu não sei qual é a vida delas, eu não sei quais são as dores e as delícias da vida das pessoas. Eu não sei quem elas são. Eu não sei, por exemplo, quem são realmente meus filhos. Eu não sei realmente quem é meu marido. Eu não sei realmente quem é minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus antepassados, enfim, as pessoas que eu convivo, que eu converso, que eu falo, eu não sei quem elas são realmente, de verdade. Às vezes as pessoas se mostram de um jeito, né? E de repente são outros. Eu mesma, tem muita gente que não sabe quem eu realmente sou, entendeu? Mas tem assim, uma visão, às vezes de aparência, às vezes pelo que eu falo, às vezes umas coisas que eu falo, outras não. Enfim, eu tô aqui, mas com certeza tem vocês que estão aí me ouvindo, vocês devem também estar me julgando. E tá dizendo, muitos estão dizendo, isso que ela tá falando é besteira, isso que ela tá falando é heresia, isso que não sei o quê, isso não é verdade. Ok, eu estudei isso aqui, esse Apocalipse, eu demoro às vezes para mostrar para vocês os vídeos, porque eu fico estudando. Estudo mesmo, eu vou buscar, eu fico procurando, às vezes até as palavras aqui dele mesmo, aqui, ó, gente, sabe? Eu fico procurando as coisas aqui, vocês não pensem que é fácil, sabe? Então, eu não julgo, porque só quem tem toda a verdade é Deus. Como o João fala aqui, não tinha uma pessoa, não tem uma pessoa, a não ser Jesus, segundo essa escritura aqui, que tenha dignidade, que tenha verdade para abrir esse livro da vida, né? A gente só vai saber quando a gente despertar e chegar diante dele. Mas por enquanto a gente está aqui, resolvendo os BOs que a gente fez lá, né? Antes de chegar aqui. Francisca, você está falando, por exemplo, de reencarnação? Não, estou falando de encarnação mesmo. Mas, lendo as escrituras, a gente começa a observar que a gente não está aqui a passeio. Embora a gente goste de passear, né? Sim. Por que a gente gosta de passear? Tu acha mesmo que tu vai para cá e para lá e para cá, porque tu queres? Não se iluda. Você está indo, assim como eu vou, outras pessoas vão, para resolverem os seus BOs que deixaram lá pendurados lá, entendeu? É isso. Vocês já tiveram por exemplo, nossa, eu já vivi isso aqui, eu já estive aqui nesse lugar, eu conheço esta pessoa, parece um déjà vu, né, que chama. Por exemplo, minha sogra vai fazer aniversário dia 29 de março. Aí eu já tô pensando, o que eu vou levar para ela, o que eu dou para ela. A minha sogra é muito parecida comigo. Muito, a gente é muito, muito, muito semelhante. Muito, em muitas coisas, em algumas opiniões e tudo. Eu, às vezes, fico até calada, mas eu já observei.
Meu Deus do céu. Sei lá. Vai que, sabe? Eu acho até que ela é mais minha mãe, às vezes, do que a mãe dos meninos, dos filhos dela, entendeu? É engraçado essas experiências. No entanto, com a minha mãe mesmo, eu gosto da minha mãe, amo minha mãe, tudo, agradeço ela por ter sido este canal teológico, eu ter vindo do útero dela e tudo mais. Eu tenho, eu gosto dela. Mas nós não temos muita coisa assim de dizer assim, não, isso aqui é, nós somos semelhantes, nós não. Poucas coisas. Quem me conhece sabe, e quem conhece a minha mãe também sabe que nós somos bem, a mãe é bem diferente de mim. Talvez o corpo, talvez um pouco essa questão da aparência, mas eu tô falando de essência, de ser, entendeu? De ser, de essência, né? Minha mãe é mais realista até do que eu, mas, enfim, mais prática, mas enfim. Mas eu lá com a minha sogra é bem diferente. Nós temos. Gente, os gostos, as coisas, às vezes eu digo, meu Deus do céu, que isso? Aí eu lembro quando eu era criança e a minha mãe, né, algumas coisas. Tipo, gente, como, como pode? E nós, ela é de uma outra cultura, ela é, enfim, mas a gente tem mais afinidades do que, sabe? Então, tem essas coisas aqui. Imagina só, diante do Eterno, diante de Jesus, quando a gente estiver sendo julgados. Vai dizer, mas por que eu não resolvi o meu B.O. logo lá? Né? Então, e vai chorar, como diz, né? Aqui, ó, porque chegou o grande dia aí, da ira deles. Quem poderá subsistir? Né? No fundo, o que eu penso aqui, lendo esse texto, nós já, aqui, de acordo, se Jesus já fez todo esse sacrifício, o que nós estamos vivendo aqui, na verdade, ele já pagou por tudo isso, né? Ele já pagou. Então, a nós, só cabe a nós sermos felizes aqui, né? Até enquanto a gente está vivendo. Sermos justos, sermos, assim, misericordiosos com os outros irmãos, sermos caridosos com os outros irmãos, enfim. Tem muita gente que diz, eu não sou irmã desses pobres, desses não sei o quê, desses que cometeram isso, que cometeram aquilo. Você nem sabe. Nós, como humanos, somos sim todos irmãos. Nós somos filhos do mesmo pai, embora muitos queiram, não, só Deus é só meu pai. Não, o pai nosso, o pai é nosso, né? Então, é isso, gente. O que eu tinha de falar para vocês nesse sentido é isso. Quem poderá subsistir, né, diante das coisas de Deus? Então, diante do juízo de Deus. E a gente sabe que não é fácil. Nós vivemos vários relacionamentos aqui neste mundo. Não é fácil. A gente tem nossas ideias, tem ideias diferentes. Nem todo mundo pensa igual e isso é bom, mas tem coisas que tem muita gente que pensa umas coisas bem complicadas que vai totalmente contra o que é falado aqui nesse livro, sabe? Então, é isso, tá bom? Então, eu deixo aqui, já li para vocês o capítulo 6. A próxima vez eu trago o capítulo 7 para vocês. Eu sei que vocês estão curiosos. Você não vai mostrar alguma coisa pra gente? Em breve eu vou mostrar sim, gente. Já tem aí os vídeos de um estudo que eu participei,
tá? Então, tá aí disponível para vocês que desejam, vocês podem levar para suas comunidades, para a leitura do dia da Domingo de Ramos, tá? Então, vocês podem aí, tem os links aí dos sites, se vocês quiserem também comprar comigo, estejam à vontade, me mandam um WhatsApp, para quem me conhece, tem meu telefone, as pessoas que realmente fazem parte da minha vida, do meu vínculo de contatos, estão no meu WhatsApp, é só vocês acessarem aí, e aí a gente vê da melhor forma. Para cá, para São Paulo, sim, eu posso até, enfim, mas para outros estados, vocês sabem que sempre tem um custo em relação a envios, tá? Que mais que eu ia falar para vocês? Então, vou estar nas comunidades, logo em breve eu vou dizer aonde eu vou estar para vocês, se quiserem me conhecer, se quiserem participar, então, quiserem adquirir esse estudo, que foi feito a 3 mãos, a 6 mãos, né? 3 cabeças e 6 mãos, né? 3 cabeças pensantes. Então, eu vou avisar nos próximos vídeos para vocês aí algumas novidades, algumas coisas. Então, mas acessem aí o link do estudo sobre a realeza de Jesus, que eu participei, juntamente com o Matias, o padre Fernando Gross, né? Então, é isso, tá bom? Fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebrem aquilo que realmente importa, que é a vida de cada um de vocês, tá bom, queridos? Então, é isso. Por hoje, é só. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu tenho a minha musiquinha aqui. E eu falei bastante coisa, mas são coisas, gente, que vale a pena vocês pensarem em tudo isso que eu, assim, do texto. Claro que algumas coisas eu também dei minha opinião, porque aqui o canal é Bíblia com quem? É Bíblia com Francisca. Então, eu dou todo o conteúdo para vocês, né? Vocês sabem que eu estou utilizando eu sempre falo da Bíblia das Paulinas, né? A Bíblia das Paulinas. E então, o que eu falo aqui para vocês é de estudos, né? Mas eu também não deixo de dar minhas ideias, que é para a gente pensar, de tanto eu leio isso aqui, né? É o caso aí, como eu falei, das cavernas, são os bunkers atuais, pode ser os bunkers atuais, né? E muitas outras, questões dos governos, enfim, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo para vocês.